Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Café Tributário. Hoje vamos fazer algo diferente, tivemos várias solicitações para tratarmos de um tema que é o complexo, né? A dificuldade das empresas atacadistas, comerciais, que é o ICMS e substituição tributária. Então hoje convidei o Luciano Macário, especialista na parte de TI, né? Programação, desenvolvimento, que é quem nos ajuda a fazer os trabalhos do ressarcimento do ICMS-ST. Então vamos discutir bastante sobre esse tema para que gere, na verdade não gere dúvidas, tire as dúvidas, né, de todo mundo que pediu para tratarmos de forma mais sucinta, né, porque é conhecido aí como o mapa do inferno, né, Luciano? É isso aí. Seja bem-vindo. Muito obrigado, pessoal que está de casa para nos acompanhar hoje. A grande ideia do nosso papo hoje é focar na simplicidade. Por que é interessante ter a gente no time, né? Por que a gente faz disso uma coisa prazerosa, né? Então a ideia é colocar vocês no jogo e entender por que a nossa parceria dá tão certo. Por que nós chegamos na empresa e fazemos disso uma coisa bem legal? Esse é o papo hoje, esse é o foco, né? Então a gente vai fazer umas perguntas e respostas aqui bem interessantes. Eu não serei só entrevistado, serei também quem vai entrevistar o nosso grande galã Anderson aqui, ok? Que é um cara fantástico, que sabe muito do que diz, né? Então eu vou começar com a primeira pergunta. Por que há uma diferenciação entre o permanente e o próprio? Então, isso é uma dúvida, né, que gera, né? Todo mundo fala assim, ressarcimento e ICMS-ST, né? Cabe lembrar que são dois, na verdade, né? Um é o próprio, que é a alíquota interestadual, é a alíquota própria, é a alíquota que corresponde à operação da onde sai a mercadoria aonde ela chega. Esse é um ressarcimento. O ressarcimento da ST, da substituição tributária, ele é o futuro, né? Então, quando eu quebro essa cadeia, eu tenho que fazer dois. O que eu vou restituir primeiramente? É o próprio, que é a alíquota que gerou a minha movimentação, né? E depois eu tenho que aproveitar a ST, porque ela não vai ocorrer mais a operação subsequente dentro do meu estado. E ela é tratada dentro do estado como formas distintas, né? Você é exigido pela portaria CAT 1799, conhecida como Mapa do Inferno, né? Muitas empresas não aderem pela dificuldade de fazer esse arquivo, tem uma obrigatoriedade do arquivo TXT e etc, né? E o próprio já não, ele é mais simples, né? Ele não tem essa obrigatoriedade de arquivos TXT, você só tem que estar pronto para mostrar para o fisco quando for solicitado. Então essa é a primeira dificuldade que já existe. A maioria das empresas só fazem o próprio. E como é que é a restituição do dinheiro, de fato, assim? Você fez o seu trabalho, fez essa matemática, deixou isso simples. Como é que a empresa retém isso? Né? Como saúde financeira, como é que isso volta para ela? Demora, é fácil, é simples ou não? Como é que é, Anderson? Não era simples, né? A gente passou a fazer com que se tornasse simples, né? Você pode tanto usar na sua operação mensal, né? Com os seus débitos vincendos, né? Que eu acho que é o mais apropriado, né? Mas tem empresas que falam, pô, eu já tenho saldo credor, para que eu vou utilizar, vou aumentar meu saldo credor? Aí você pode utilizar um outro ponto que é devolver essa ST para o fornecedor de origem que destacou essa ST para você, e uma terceira hipótese é a restituição em dinheiro mesmo. Os dois últimos processos são os mais demorados, né? Claro. Então sempre quando há um ressarcimento de ST que vai deixar a empresa com um saldo credor elevado, é importante ter um planejamento para gastar, né? Para que isso vire caixa. Então é o que eu sempre aconselho, né? E aí vou até aproveitar a sua pergunta e já tirar uma dúvida, que eu tenho muitas aqui, né? Que as pessoas me perguntam tal, e falam. Quando a gente fala de CAT 17, a gente fala do arquivo TXT, né? E esse arquivo TXT ele não tem validador, né? Então as empresas quando fazem, chegam no número de ressarcimento, né? Isso quando você executa esse trabalho, quando você valida esse trabalho, você valida através de onde? Sendo que não existe um validador para isso. Bom, ótima pergunta. Então se a gente embasar toda essa história contada agora,
o que torna interessante no nosso trabalho? Né? Nós executamos primeiramente um trabalho em campo. A gente vai até a empresa e entende qual que é o assunto dela. Por que tem ST lá dentro? E a sua pergunta do TXT, que é o final da nossa flecha, né? O início é o relacionamento, é entender como é que está a empresa, como é que é o insumo. E o final, para responder bem a sua pergunta, é a seguinte. Nós trabalhamos com TI há 12 anos. Há 12 anos nós executamos serviço ao fisco. Então entendemos e perguntamos dentro do nosso network o que é um arquivo correto. Temos experiência de outras ações já executadas. Então, a CAT 1799 ela se torna ruim mesmo porque não tem um validador que antecipa o golpe, vamos colocar assim, né? Antigamente tinha o Sintegra, que não tem mais, todo o universo tem validador. A CAT 1799 não. Só que é um arquivo extremamente fácil, não tem nada de difícil dentro de um arquivo, ele é muito simples. Então foi criado internamente um validador, para a gente antecipar isso aí. Né? Então, há dois métodos de colocar isso para o fisco, para um fiscal. É uma planilha, que nada mais é que um Cardex, né? Para entender o que entrou, o que saiu e onde movimentou a ST desse produto. E o TXT que remata isso. Então, quando o fiscal vem e pede, é isso que ele executa na empresa. Me dê isso para eu entender que aquilo que você falou está realmente correto. Então, nós vendemos facilidade, porque é uma dificuldade muito grande entender o que é uma CAT 1799 e transformar isso realmente em saúde da empresa. Eu quero até aproveitar, Luciano, e deixar claro, né, para todo mundo que está interessado nesse tema, que não é só apurar e jogar o crédito lá na GIA, né? Se você não tiver o arquivo TXT bem feito, o fiscal não quer relatório, ele quer o arquivo, né? Então a gente se depara com muitas empresas que nos procuram, né, para falar, olha, eu lancei o crédito, agora eu preciso dos arquivos. Quando você apura o arquivo, ele lançou um crédito de 300, 500 mil, e só que o ressarcimento de ACT dele é muito inferior a isso, né? E aí gerou um problema, né? Isso tem solução? É complicado isso, né? Isso é muito complicado, porque assim, nós vivemos hoje num mundo com a palavra... Mundo não, vou colocar Brasil, vai. Com a palavra crise. Crise é uma coisa ardente, é uma coisa que todo mundo fala, às vezes nem está em crise, porque eu sempre falo que tem muita gente chorando, mas tem gente vendendo lenço, né? Então, existe uma ponderação ainda mesmo que na crise. E isso tudo nos relata no seguinte, quando a empresa está em crise, está realmente precisando de dinheiro, o que o contador faz? Ele fala assim, olha, existe uma porta, o cara dá uma olhada na GI e fala, você tem direito a um crédito aqui, hein? E vai lá e põe, e a empresa adere. Adere porque está precisando da grana, né? Então, ou confia muito na informação, né? Exatamente. Só que aí vem o fiscal depois. Ele fala assim, beleza, você pegou 200 mil, prova. E é isso que ninguém prova. E é isso que é difícil. E é isso que a gente faz muito bem aqui na arte, gente. Por quê? Nós colocamos realmente aquilo que a gente enxerga. A gente não inventa. A gente não produz informações que é ruim. Então imagine, a gente pega uma ideia daquilo que não existe grana, dá um dinheiro para a empresa, ao intermédio de arquivo, só que a gente não inventa. Porque falando de Brasil, e isso é nível cultural, o cara não tem nada, e quando tem alguma coisa quer o muito, né? Então você dá uma mão, quer o braço, tal, etc. Então muito cuidado, gente. Muito cuidado empresário, né? Quando a gente fala de crédito, a gente quer dar saúde financeira, sim, só que a gente tem muito cuidado para dar essa saúde financeira a vocês, porque não é pegar o crédito agora, e sim cuidar da sua empresa para que você não quebre. Essa é a grande verdade. E acho que é legal a gente até comentar também, Luciano, que assim, eu particularmente como consultor tributário, né, tive duas experiências, né, dos trabalhos que nós realizamos, né, para as empresas, que é um trabalho rápido, né, e as empresas que solicitaram que implantássemos isso dentro da empresa, né. Só que isso existe muito trabalho, aí isso sim é trabalhoso, porque você tem que colocar uma ideia, uma tecnologia e empresas de software que não estão preparadas para aquele mundo, né? Com conhecimento, pouco conhecimento, melhor dizendo, no assunto tributário, e aí começa a gerar dificuldade até de entender o que a gente quer, né? Então eu posso citar que, por exemplo, teve empresas que a gente levou 2 anos, né, até mais, para colocar isso, para implantar dentro de uma empresa. E hoje a gente executa um trabalho desse, para não falar, em 48 horas, né?
Então, mas por que tão rápido, né? Devido a toda a bagagem, experiência que a gente passou em diversos arquivos que nós executamos já, né? Então eu acho que é legal a gente comentar também, quebrar esse paradigma dessa dificuldade. Não existe, né? Porque são informações que eles já têm dentro da empresa, né? Exatamente, e assim, eu vou defender agora um pouco a empresa de software, né? Porque geralmente o gestor, o dono da empresa, ele se pega no seguinte: pô, eu pago tão caro você, por que você não faz? Porque não tem know-how, porque não tem conhecimento. Qual que é a diferença da nossa empresa aqui? Nós não estamos criando software para contabilidade, software para o mercado. Nós criamos um pedacinho daquilo que o fisco quer. Esse é o grande segredo nosso. A gente não está aqui para ser concorrente de software. A gente está aqui para agregar aquilo que o software já tem. Então, se a empresa tem correlação de produto, se a empresa tem o armazenamento de XML correto, dá para fazer o material de trabalho. Então, não vale muito a pena brigar com o software de gestão, e sim entender que eles estão um tapa atrás para atender ao fisco conforme a gente quer. Porque todo mundo sabe que o fisco te dá direito a crédito, mas ele não facilita. Então vamos resumir, né, Luciano? Assim, as empresas que adquirem mercadorias com um regime de substituição tributária e vendem para outros estados, quem não realiza ressarcimento está bitributando os produtos e perdendo dinheiro. Perdendo concorrência, né, não conseguindo chegar num preço de venda para suprir todos esses custos que geram, né? Então é importantíssimo fazer. E lembrando, gente, é um trabalho rápido, é um trabalho fácil. É um trabalho onde as informações necessárias são as mesmas informações que vocês fornecem para o fisco, né? Então não deixem de fazer o ressarcimento, é muito dinheiro envolvido nesse processo, né? E a partir de 2017, né, não é mais CAT 17, é a famosa portaria CAT 158 de 2015, que facilitou o trabalho. É tudo dentro do SPED, né, Luciano? Então ficou mais fácil ainda, né? Gente, SPED, Sistema Público de Situação Digital. Tudo tá lá. O governo já enxerga a gente lá. Então o que nós pegamos? Pegamos esse gap e falamos assim, vamos enxergar a mesma coisa que o governo enxerga. Então isso facilitou mesmo. Então migramos daquilo que não existia validador para aquilo que tem validador. Então realmente, a partir de janeiro desse ano, facilitou o nosso trabalho. A gente consegue colocar a portaria dentro do SPED. Então temos validadores, antecipamos o problema. Então aquilo que a gente se preocupa em defender a empresa depois do crédito adquirido, com o SPED não tem mais. É isso aí. Então, resumindo, né? Estamos prontos para as duas portarias, só não vamos deixar de fazer. Luciano, obrigado. Acho que esclarecemos, né? Acho que sim. Valeu, galera. Obrigado, até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.